Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Começando mais um aqui com um tema relacionado a esse nosso mês de outubro. Como vocês podem ter percebido, a gente fez umas alterações aqui. Inclusive nos Indicas também estamos todos de acordo com o Outubro de Terror. E nesse episódio, menos a Larissa, e nesse episódio a gente vai manter aí o ritmo e vamos falar um pouco das nossas experiências do horror. E eu não tô sozinha pra falar disso, né? Então hoje comigo estão... Larissa, Lilian, Ronaldo e eu, Tamires. Então, bem-vindos novamente a mais um episódio. Pra começar, eu quero puxar uma coisa mais de filme, séries, essas coisas. Vocês lembram qual foi o primeiro filme assim, de terror que vocês assistiram? Que trouxe essa sensação? E o que trouxe pra vocês? cara, eu lembro que eu assisti, eu não lembro do filme, mas eu lembro que eu assisti o Chuck. E aí, assim, eu não lembro nada do filme e eu assisti com umas primas minhas. Eu, minha irmã e minhas primas. foi exatamente esse. E aí, eu tinha uma boneca, que a boneca, ela pedia biscoito. Ela tinha bolachinha lá, ela pedia. E aí, a gente apelidou, minhas primas apelidaram a boneca de Chuck. Então, toda vez que as minhas primas iam lá em casa, a gente tinha que deixar a boneca escondida, porque elas morriam de medo da boneca. Só que assim, eu tenho zero memória do filme. E eu não gosto de filme de terror. Engraçado você falar esse negócio do Chuck, porque tinha na época a questão do Chuck, tinha um fofão, tinha a boneca da Xuxa, tinha todo. Depois do Chuck. Depois do Chuck todo mundo ficou morrendo de medo de bonecos. Tá desesperada, a Lilian fala. Porque tipo assim, que tá. O olho da Lilian brilhando. Pra falar, e não, o meu filme foi justamente o Chuck. Na hora que você falou, eu falei, gente, foi esse, o primeiro filme que tem na minha memória de que eu assisti. E eu lembro, assim, da minha memória afetiva, assim, que quando você falou Chuck, sabe? Veio a memória, né? O Chuck olhando pra você, quer brincar, Lilian? Eu lembro que eu ficava na janela da minha casa, olhando assim, pensando assim, meu Deus, e se o Chuck aparecer aqui? Eita, o que eu vou fazer? Que não sei, matar meu pai, matar minha mãe. Ele não tinha pudor, não tinha. Não tinha pudor. E eu juro que eu lembro de eu assim, ó, desse jeito assim, ó, na janela, olhando na janela e refletindo sobre o Chuck. Meu Deus. Uma reflexão profunda, não é mesmo? Nossa, O que você Não, pensava? porque é um grande problema, não é? Imagina você ganha o Chuck de Natal, você abre lá é o good guy, você fala, meu Deus do céu, você cai pra trás, né? E você, Ronaldo, você lembra qual foi o seu primeiro, assim? Eu não lembro, gente, qual foi o meu primeiro filme de terror. Eu não lembro. Eu demorei muito pra entender o terror na minha vida. Tipo, sentar pra assistir um filme de terror, sabe? Tipo, falar assim, vou assistir um filme de terror. Porque assim, eu não tenho muito medo, eu não me assusto muito fácil com as coisas. Então eu nunca senti o impacto de você sentar e falar assim, vou assistir um filme de terror, vou sentir medo, vou ter aquela sensação. Não vou dormir. Eu sempre assisti e ficava, É isso que é terror? exatamente. E aí eu não lembro. Eu lembro de Chuck. Eu lembro de coisas com bruxa, a bruxa de Blair. Eu lembro de alguns bruxas de Blair mais recente. Mas eu não, assim... O único filme que quando eu era mais nova que eu não consegui assistir foi literalmente A Bruxa de Blair. Porque aquela gravação, né, as pessoas ali, tipo, aquela câmera seguindo e tal. Hoje em dia meio que deu uma sumida esse tipo de filme. É uma Atividade Paranormal que trouxe de volta, mas eu não consegui assistir, até hoje eu não assisti A Bruxa de Blair. Porque quando eu tava assistindo, eu tava eu e meus primos e assim, tava uma noite de vento e tudo batia a janela e a gente se cagou tanto que a gente parou o filme. E ninguém assistiu, e até hoje eu não assisto A Bruxa de Blair. Mas assim, Chuck, Jason, sei lá, o Freddy Krueger, Hellraiser... Jogos Mortais entra como terror? Entra como um slash, que é aquele de sangue e tal. Entra muito terror. Mas assim... Premonição também, né? Premonição. Mas assim, eu era super de boa. O único que, eu era apaixonada no Pinhead, assim. Eu amava ele. Eu pedi um chaveiro pra minha mãe do Pinhead. Ela me deu um chaveiro do Pinhead. Então eu não tinha frescura com o filme. O único que me travou muito foi A Bruxa de Blair. E aí eu fiquei, até hoje, assim, eu não consigo assistir. Eu começo a assistir, mas me dá uma sensação de claustrofobia. Eu volto naquela infância ali. Então. E aí eu não sei o que é. Eu vou tentar de novo. Vamos ver aí mais pra frente se eu consigo assistir. Mas eu acho que de resto, assim, eu sempre assisti filmes de terror. Inclusive, vocês têm, menos a Larissa falar que você não gosta muito, vocês têm alguma coisa favorita de filme de terror, assim, que quando tá passando, vocês falam, é meu filme, vou assistir. Não? Eu tenho a 99,9% dos filmes eu não assisto, né? Mas, tipo assim, O Grito foi um que me traumatizou muito.
Porque eu nunca assisti o filme, só que as minhas irmãs, elas assistiam e elas gostavam muito. E elas são mais velhas, né? E aí foi bem na época que meu pai comprou um home theater. E aí ele era, tipo, aquele som estridente, né? Um cinema em casa. Aí o que elas faziam? Maravilhoso, né? Aí o que elas faziam? Eu falava, vou dormir. E elas vão assistir. E na minha casa, meu quarto é o último cômodo. Então era tipo, ficava tudo escuro e as duas assistindo o filme. Então só o terrorzão. No O grito último! indo pelo Exato! corredor. E aí elas ficavam me fazendo um terror, assim, ó. Era horrível, eu não dormia. Eu, tipo, ir pro quarto da minha mãe porque eu não conseguia dormir, porque eu ficava achando. Eu não sabia nem o que ia entrar na minha casa, porque eu nunca assisti o filme, né? Mas ia entrar alguma coisa na Mas sua ia casa. entrar alguma coisa e Gritos. ia me matar. Exatamente. Não. Você sabe, eu tive uma coisa com terror assim que eu sempre achei chato. Sabe? Eu sempre achei assim, é uma coisa só pra me dar susto. Demora pra passar. E aí, eu acho que agora, nos últimos anos, a gente tem tido safras de filmes de terror. Que a história é muito boa. Sim. Então eu tenho assistido mais os filmes de terror pela história e menos pelo terror, porque ele não me cativa. Bem construído, É, né? o roteiro é muito bem construído. Então, tipo, se a gente pega o Jordan Peele com Corra, com Nós, com Esse Não Olhe, Sensacional. que a gente inclusive indicou, é outra parada. Sim. Sabe? É um suspense, é uma ação, ele tem uma mistura de gênero e aí vai pra um terror sem ser tão Sim. Eu acho que Brutal, É. assim, é que nem os filmes, que nem assim, você assistir, sei lá, tipo Hereditário, Hereditário. ou, sei lá, Midsommar, Midsommar. ou qualquer Midsommar. outro, assim, relacionado mais Foda. moderno, que é da A24, tipo A Bruxa, mano, o filme A da Bruxa. Bruxa, que é um dos primeiros filmes da Anya Taylor-Joy. Eu sou apaixonada nessa menina, eu acho que ela tem uma válvula pra fazer filmes de terror, tipo, fragmentado. Ela traz essa sensação, assim, ela interpreta muito bem. São filmes que o roteiro, ele mantém o filme. Não necessariamente precisa ser, sei lá, o Massacre da Serra Elétrica. o O Coração da Serra Elétrica. todo. Tanto que eu assisti fica o novo. maçante. Sim, eu assisti o novo do Netflix, do Massacre da Serra Elétrica. E eu falei assim, ele é um slash completaço, assim, não tem nada de história. Chega lá na cidade, mano, você erra pra tudo quanto é lado. É legal, mas chega uma hora que você fala assim, É só isso. fica tão vazio, Só isso. sabe? É. Mas esse negócio, eu perguntei de filme favoritos de vocês, porque um dos meus filmes favoritos é A Casa de Cera. Outro dia eu tava assistindo e eu Faz tava. tempo de E eu estava Casa de falando Cera. não, gente, eu amo A Casa de Cera. E eu lembro que eu chorei pro cara da locadora me dar o DVD. E ele não me deu o DVD. E assim, Locadora. eu ia todo sábado praticamente alugar o filme, tá ligado? E assim, quando estreou na Netflix, eu assisti 3 vezes seguidas. Eu assisti assim, ó. Era só você que É, e ele não e ele não queria me dar o DVD. E ele ia fechar a locadora, sabe? Isso que me deixou mais pé da vida. Nem ninguém Ele vai assumiu o ver. filme, ele vendeu por 10 reais pra qualquer pessoa. E eu tava lá solicitando o filme. Mas você não deu 10 reais. Não dei 10 reais, eu nem trabalhava na época. Mas eu Mas falo você isso. entrava como? Meu pai, né? Pedia pro meu Então, pai, meu pai por me que dava. Porque meu pai não queria me dar o filme. Entendeu? Por que você não alugou e sumiu com o DVD? Ah, eu podia ter feito isso. Era né? melhor, já que ia fechar. Exato, já vai fechar no Eu lembro do impacto da Casa de Cera. E você sabe que eu E é uma tava. história boa. É isso que eu ia falar. Na época, ele foi considerado um filme muito ruim. E a Paris Hilton tá no elenco do filme. E aí todo mundo falava, ai, mas A tem a Paris Paris Hilton. Hilton. Tipo, mó merda, né? Desculpa o palavrão aí, galera. Mas o filme é muito bem construído. E quando eu descobri que existia uma provável sequência de acordo com a bilheteria e o filme não fez sucesso, eu fiquei muito mal. Nossa. Porque ele acaba muito por um gancho de um segundo filme, sabe? E aí, depois de muito tempo, eu tava revendo, assim, e eu comecei a ver um pessoal que nunca tinha assistido assistir e falar que o filme é muito bom. É bom. E é muito bom mesmo, é um filme muito bem construído. E é isso que eu falo, às vezes a gente perde um terror porque a gente fica com preconceito do filme Pelo ser... olhar. Exatamente. Exatamente. E eu acho que atualmente, essas questões, que nem você falou do Jordan Peele, ou até mesmo da A24, que eles tentam trazer um pouco mais desse polimento pro filme de terror, é o que tá trazendo o gênero de volta, sabe? Isso que é esse... Eu acho que o de terror, os que eu mais gosto são os de suspenses. Sim. Eu não gosto desses que vai arrancar braço e que não sei o que, e mata. Eu gosto mais pela toda diversão. hora. É verdade. Mas esses assim bem construídos, que às vezes você não sabe quem é o vilão e você tá tentando descobrir quem que é o vilão. E fica muito bom. Tem um que eu esqueci, gente. Eu assisti recente, que é muito famoso, que ele saiu agora. A versão nova dele. Que é tipo uma continuação, que é da Máscara do Pânico. Pânico. O Pânico. A Máscara do Pânico. Não, é o Pânico.
É o Pânico, é o Pânico. Máscara do Pânico. Qual é o filme da Máscara do Pânico? Então, enfim. Esse daí eu assisti recente. Não sei se vocês viram. Não vi. O novo. Não assisti, eu só assisti os antigos. Mas eu acho que. Eu assisti Todo Mundo em Pânico. Não. É o terror da comédia, né? Mas eu acho. Eu adorei, eu gostei muito. Mas eu acho engraçado que o Pânico, assim, até o 2 e o 3, ele é muito bem construído. Depois ele vai se perdendo. É a mesma coisa, por exemplo, do Halloween. Gente, o primeiro Mike Myers... Mike Myers? Não. Mike Myers, né? É, o Mike Myers. É bizarro, assim. Ah. Porque, tipo, o menino tá vendo na janela, ele tá do outro lado da rua. E aí, quando ele fala, ai, tem alguém olhando. Quando a mulher chega, não tem nada. E o filme só gira em torno disso. E é um filme muito bom. Sim. Sabe? Um filme... E aí, quando você vai ver esses novos, é meio jogado. Mas você sabe e que eu acho que tal. isso acontece muito com os filmes, que tem Umas muitas sequências. Sim. Chega, sei lá, no terceiro mais já cor. começa. Exato, já começa a cagar no filme e falar. Eu acho que o novo do Pânico ficou legal justamente por isso, porque deu muito tempo. Então eles fizeram, tipo, colocaram personagens que na época eram jovens Sim. e agora eles estão mais velhos, sabe? Então, tipo, foi uma pegada totalmente diferente, assim. Sim. Então, Atualizou, né? Atualizou, então ficou legal. Agora, se realmente ele tivesse feito mais uns 500... Ia ficar meio saturado. Isso. Você falou do Pânico. O Pânico, ele fez uma série com a HBO. Com a HBO não, desculpa, com a MTV, que chama Scream. E a série, a primeira temporada, é muito boa. Porque... Eu acho bem média. Não, a primeira temporada comparada com as outras duas, não, ela é sim. muito boa. Sim, ela é uma não, temporada real. muito legal, assim. Real. Tipo, é bem construído. E... Acho média. Não acredito, não. Que roteiro mediano! Não, mas assim, pra uma série de terror, porque normalmente série de terror é difícil. é muito difícil. É E o que eu achei o mais interessante é que o assassino ele é um copiador do Pânico. Então eles usam um copycat, né? E aí tem toda aquela coisa da modernização dos assassinatos, nanana. E eu achei interessante. Mas foi mais ou menos isso que a gente tá falando. Eles criaram aquela história, poderia ter tido um fim, sei lá, na segunda no máximo, mas não, eles quiseram fazer uma terceira, quiseram fazer um especial. Aí meio que Cansa. perde o rumo, É tipo entendeu? Riverdale, gente. Pelo Exato. amor de Deus, a menina Sharon soltando agora fogo. Mas eu acho que esse é o problema. Eu acho que o Eu terror... não tive nem vontade de assistir. A primeira Ah, foi muito eu boa. Essa assisti até a última terceira. temporada. Eu assisti até a Eu quarta. só Pra mim tá consegui ótimo. assistir a segunda. Ai, tá Nem ótimo. terminei direito Agora que você segunda. falou que a mulher tá soltando fogo, eu já não sei se gente, quero assistir. Acabou. Assim. E aí eu vou fazer uma provocação. Terror nacional. Muito difícil o terror nacional. Amigo, eu não assisto do internacional. Mas deixa eu falar, é uma coisa muito legal isso, falar de terror nacional. A gente tem um público muito grande de terror no Brasil. Sim, O Brasil lota cinema. Sim. pra assistir filme de terror. Top 10 da Netflix, quando lança, Terror. tem terror. Então a gente assiste muito terror. E aí, a gente tava desde 99, até fui pesquisar os dois últimos filmes que eu vi, que eu tinha esquecido os nomes. A gente lançou um filme chamado Morto Não Fala, que ganhou o prêmio de efeitos especiais, gente. Nossa. Mas é igual aquela série da Globoplay, aquela Desalma. Desalma. Desalma é tipo É muito bom. Eu quero ver. É muito interessante. É muito bom. É que assim, é um jeito brasileiro de fazer terror. E aí eu acho que a gente duvida do terror nacional. Sim. Porque- A gente duvida do cinema Do cinema inteiro. nacional, Todos os gêneros. Eu particularmente, principalmente, é que assim, eu e o Ronaldo, a gente gosta muito de cinema, a gente estuda, a gente escreve, Sim. então a gente gosta muito. Eu gosto muito de valorizar as O produções nacional. brasileiras. Então quando lança alguma coisa, eu tô lá assistindo, inclusive assisti um recente, esqueci qual que é o nome, mas eu... Sempre que lança assim, eu. Gente, tenho que vale a assistir. pena. E Morto vale Não a pena, Fala. tá? Ah, Super. É o do menino da autópsia, não é? É do menino do esse autópsia. daí é a comédia que tem a GK. Tem o elenco tá bem legal também. Gente, como que é? Nada suspeitos. Sim. Acho que é isso, nada suspeitos. E eu achei bem legal. Achei que o roteiro tava bem construído, ele é leve, mas ao mesmo tempo tem plot twist. Tem tudo que eu gosto, assim. O nosso cinema, gente, ele é fora do Brasil, a galera adora. É isso que eu É ia falar. isso, assim. É só o brasileiro que não gosta. Porque é a síndrome De vira-lata, né? Mas É. eu acho engraçado porque normalmente a gente dá muita visão pro cinema ou americano no terror. E a gente tem, por exemplo, filmes coreanos e séries coreanas de terror São que são maravilhosas. bizarramente muito boas, assim. Sim. E que as pessoas E eu não vejo. vejo. Eu assisti um filme que é considerado um terror psicológico que chama Raw, que a menina ela vai pra faculdade de
medicina, não, de veterinária, e eles têm um trote de comer pedaços de carne crua. E isso desencadeia um monte de coisa. Ele é um filme francês. Gente, é muito louco. E ele é considerado um terror psicológico. Quando eu assisti esse filme, eu falei, mano, sabe que a sua mente explode, assim, em questão de câmera, de luz? E às vezes não, a gente fica preso só no americano. Também já assisti um filme que chama 8. Ele é um filme sul-africano de terror. Também é muito da hora. Então tem uma questão de Você origem. gosta muito de terror, né, amiga? Eu gosto bastante. É o seu gênero, né? Eu gosto muito de terror e ação, assim, tipo... Gosto. Comédia romântica eu também gosto bastante, mas eu acho que esses três, assim, terror, ação e comédia romântica são os que eu mais assisto. Suspense. Eu não... Gosto muito. terror e suspense é que eles são meio da mesma linhagem ali. Mas eu... Ficção, gosto muito de ficção. Sim, mas eu acho que esse negócio do terror a gente acaba meio que só ficando muito no americano. Acho que quase tudo. Exato. Quase todos, né? Mas o Gêneros. cinema japonês e coreano, eles são muita referência pra Até os terror. americanos. Exatamente. Então, por exemplo, Exatamente. o Grito. O Grito, primeiro ele é um filme coreano. Sim. Mas qual que Depois fez- ele mas foi. qual que fez Exatamente, sucesso? aí eles fizeram e pegaram o filme pra fazer no americano. Tem um filme que também é de O Expresso da Manhã. Ele é considerado um suspense psicológico. Primeiro ele foi coreano pra depois transformar-se na série americanizada. E mesmo assim, é do mesmo diretor de Parasita, ele colocou no elenco o cara do Capitão América, que eu esqueci o nome. Sim. O Chris Evans, ele colocou pra tentar trazer o público pra assistir o filme. Então a gente fica meio que travado ali no cinema americano e tal. Mas assim, cinema coreano, cinema francês, o brasileiro. Meu, terror é um gênero que dá pra explorar bastante, assim, e outros Eu outros gosto muito conceitos. de assistir romances europeus. Acho muito legal. É sério, é muito legal, é muito legal. Eu assisti um filme, faz muito tempo isso. Eu assisti um filme que ele era, acho que do Marrocos, ali, daquelas áreas ali. Meu, muito legal o filme. Você nunca falar que um lugar filme... diferente, né? tipo, um filme ia ser tão bom, sabe? Aqueles filmes que Sim. surpreendem, mas é romance, né? Eu assisti um espanhol esses dias que tá bem legal. Depois Culpa do Karma. A culpa não é do Karma, não coloque a culpa do Karma. Alguma coisa Ah, assim. sei qual que é. Tem no Netflix, não é? Que tá tem. bem alto esses Aham, tempos atrás. ele eu sei qual que é. ele é espanhol. E eu gostei também. Eu acho que os bem filmes legal. europeus são muito bem feitos, assim. Sim. Só que não é divulgado, né? Porque a gente fica muito preso em Hollywood. Sim. Hollywood. E engraçado que vocês falaram isso de filme e tal. Eu lembro quando o Albergue se tornou um sucesso aqui no Brasil. Todo mundo queria assistir o Albergue. Sim. Nossa, eu acho tão ruim, gente. É um Nossa. filme bem ruimzinho. Mas ele foi baseado, tipo, num filme que foi feito, acho que se não me engano, na Rússia. Assim, um bagulho bizarro. Sim. E é um filme que estourou. Ele fala coisas da Rússia. Fala, né, e no filme. quando você vê a gravação é feita lá e tudo mais. E eu acho engraçado isso, como que vai migrando assim, os caras Jogos pegam... Mortais teve um boom no Brasil também, né? Jogos Não, Mortais, Jogos tem... Mortais, uma época que Nossa era... senhora! Gente, Jogos Mortais. São quantos Jogos Mortais? Gente? 6? Eu acho que são 7, porque 7. teve um final, né? Teve o final do Jigsaw, Depois continuou um pouco com outra pessoa, né? E depois teve um que era um anterior, assim, então meio que eles deram umas jogadas de tempo, assim, mas todos os 7 são bons? não. Eu acho que um que é muito bom é o 1. Eu acho que o 1, assim, ele Eu deixa... gosto do 3. Eu gosto do 1 e o 3. O 3, eu gosto do 2 também, que eles colocam as pessoas na casa, lá Sim. presas. Eu acho que a primeira parte da primeira trilogia é muito bem construída. É muito bem É que é o que construída. eu falo, né? Tipo, quando Já vira acabou, muito, não perde tinha a mais mão. o que fazer. Então, e eu acho que o que eles pecaram nos Jogos Mortais foi quando lançou o cinema 3D. Porque eu lembro de ter visto os Jogos Mortais em 3D. E aí era aquela coisa muito mal feita, era um roteiro muito podre, assim, então... Por quê? Por conta do 3D. Era meio que só pra ser 3D. Só pra né? ser 3D. Tipo, era- Só pra ser 3D. E eu quero puxar um gancho agora um pouco, saindo um pouco do cinema. Alguém já jogou jogos de terror? Nossa. Não, eu já joguei, vou contar. Aqueles labirintozinhos que tinha. Sim, E você ficava ali nossa. super concentrado e de repente, pá, gente, eu chorei uma vez com isso. Pra quem não sabe, há muito tempo atrás, acho que mais ou menos mais de 10 anos atrás, tinha uns jogos que as pessoas faziam. E aí você tinha que ir um labirinto E super eram jogos de difícil. atenção mesmo. Você não podia encostar na borda, senão você voltava do começo. Eram normalmente 2, 3 fases. Quando você terminava, mano, vinha a menina do exorcista na tela. Gritando. Do grito, né? né? Então eram gente. jogos de trollagem, né? E eu odeio essas coisas, né? Então pra mim foi muito horrível, porque tinha uma primeira vez eu falei, ai meu Deus, Ah,
eu odeio tomar susto. Foi muito também. horrível. Por que você não gosta do filme de terror? Não sei, amigo. Eu tenho muito medo. Você Porque tem eu não gosto medo. de tomar E susto, esse né? filme de terror que tem mais história? Tipo, Nós, Eu não Corra. assisti mesmo. Eu acho que tenta. Tipo assim, igual, eu gosto do suspense. Tipo, tem o Corra, filme do Zodíaco. nossa. Eu adoro o filme do Zodíaco. Que é um mais lado do psicopata, aquela coisa Isso, toda, né? Corra e Nós, eu acho que é bem... O suspense, amiga, assim, ele é, eu gosto. inclusive, Agora, Nós é tipo bem assim, difícil a de história- entender, inclusive. se você Pisca, você piscar, perde. Nossa, né? gente, nós eu em 5 olhou o minutos. Twitter já era. Gente, Isso nós é em 5 normal, deve minutos ser. eu falei, o filme é isso. Meu irmão falou, mentira. Eu falei, tenho certeza. Juro pra vocês, em 5 minutos de filme. Aí eu terminamos de assistir o filme e meu irmão falou assim, mano, eu te odeio. Porque em 5 minutos de filme você decifrou o filme. É, pior que isso acontece muito comigo. Eu lembro que antigamente eu assistia muito terror. Muito, 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 muito. Eu assistia muito filme. Na verdade, eu assistia de tudo quanto é gênero. Uhum. Então começou a ficar muito clichê pra mim. Sim, fica E acontecia bastante. Fica muito igual, né? Filme, eu fui assistir com uma amiga minha. É um filme que eu não sei se eles são 1 ou 2, sei lá, esqueci. Mas é um romance. Cara, eu olhava e ia falando pra ela, eu falei, mentira, você assistiu? Eu falei, não assisti. Mas é porque É é o que roteiro, esse né? tipo Porque é é- muito roteirizado. Tem uma receita que você se Isso. segue pra fazer. Mas eu perguntei de jogos porque a gente tá atualmente, assim, tem muitos jogos de terror que estão Eu saindo. joguei Resident Evil, não sei se entra como terror. Ele entra como terror, assim. É porque Que triste a série nova, né? Desculpa, gente, não assisti, porque eu falei, não vou assistir. Não vale a pena. Não vou assistir, porque eu falei, mano, Resident Evil pra mim, os filmes já é um pouco difícil de você engolir. As animações do Resident Evil tem algumas que são válidas, mas assim, nada vai superar os primeiros jogos, assim. Eu joguei Mas- foi um dos primeiros. Um ali dos também, primeiros. que- O que mudou muito no Resident Evil foi a partir do 4, né? Que teve a experiência de ser uma coisa mais de ação. Aí o 5, o 6 foram pra esse lado. Depois o 7 voltou um pouco num terror ali, junto com o 8. Mas eu comentei de jogo porque eu não consigo... Eu assisto o filme, mas não consigo jogar jogos de terror. Eu comecei a jogar Silent Hill. Gente, eu passava mal jogando Silent Hill. Eu não conseguia jogar Silent Hill. Porque a sensação de ter algo atrás de mim no jogo me deixava desesperada. Eufórica, dava uma Exatamente, aí eu passava mal. Então eu assisto, se a pessoa tá jogando, eu assisto, olha, vai ali. Mas jogar com o controle, eu não consigo. E eu acho muito engraçado que eu Eu assisti nunca joguei filme. nada de terror, eu preciso jogar. Eu Jogue. joguei Resident Evil, mas eu era tipo, muito mais nova. Então... Eu acho que atualmente de jogos de terror, Nem assim, jogo. tem. Que nem agora, muita gente. Nem joga. Tem muita gente que tá jogando um que é de autópsia, assim. E tá todo mundo pirando no jogo, porque o jogo é muito bom, é muito realista, aí é os fantasmas, é os negócios. E aí esses dias eu tava vendo a minha irmã assistindo a gameplay desse jogo. E ela falou, interessante, e tava lá assistindo, sabe? Mas jogar pra mim é bem difícil. Na faculdade você foi em necrotério, não foi? Não, eu não fui em necrotério. Ah, é. A gente, na faculdade, quando eu fiz biologia, a gente teve aula de anatomia. E aí a professora trouxe um corpo. Ah, não, a Embalsamado gente, uma vez e a tudo gente mais. fez- a gente foi, não era bem digo um necrotério. Era como se fosse um necrotério porque tinham vários corpos, Aham. mas eles já eram próprios pra estudo. Pra estudo, Ah, tá. Eles E era falam. dentro da faculdade. Não, era em outro outro lugar. Eu nem lembro onde que era, foi quando eu fiz biologia também, tem 200 anos isso. Mas eu acho assim, tipo, o cheiro. Era. É bizarro, é cheiro, é só Bizarro. produto químico. Mas É. assim, não tenho. Esse tipo de coisa assim não me abala. Eu não sei qual que é o do jogo, por isso que eu falo, eu acho engraçado que o jogo eu não jogo. Mas o filme, não tô nem aí. Eu vou que vou. Se for de zumbi, pode ser o mais podre do mundo. Tô assistindo, entendeu? Mas é engraçado que o jogo me dá uma sensação meio Te de. dá ansiedade? Eu acho que é, amigo. Então, eu mas acho você que sabe é. que falando isso na questão que você perguntou do meu medo, eu acho que é muito isso. Tipo, eu aprendi a não me forçar a gostar de uma coisa que eu já sei que me faz mal. Tá. Então, tipo assim, Mas eu já não tem sei porquê. que eu não gosto, eu já É. sei que eu vou ficar com medo, eu vou Gosta de- ficar de forçando pra susto, quê? né? Tipo, esses negócios de. Eu fui assistir, eu tava falando pra vocês, fui assistir Atividade Paranormal. Foi horrível, eu cheguei em casa, acendi todas as luzes, não sei o quê. Os dois, eu assisti os três, Eu tenho né? medo de ficar perturbada. Então, tipo, eu assisti os três. Aí os dois eu falei, gente, isso é ridículo, porque isso não vai acontecer. Mas o primeiro, ele é muito real. Tipo, são coisas. Eu já tive algumas experiências paranormais em casa, então eu fico meio tipo, mano, isso pode acontecer, sabe? Sim. Agora, os outros dois eu acho que não, mas eu sou mais do lado do suspense, tipo, igual Anjos e Demônios, Código da Vinci, essa coisa mais É que assim, eu eu já Nossa, adoro gosto Com mais. mistério, né? Isso. Você falou isso desses filmes assim, tem uns que fico muito
tensa pra assistir são aqueles que o assassino entra na casa e a pessoa não vê. Tipo, Então, meu, eu os odeio outros... essas coisas, porque eu fico imaginando o que pode acontecer na minha Sim, casa, entendeu? Tem os outros, tem a indicação que ali deixou, tem uma versão que é americana, se eu não me engano, que chama Rush também. E é muito louco isso, porque eu acho que a utilização de câmera nesses filmes são muito boas. Muito. Porque a pessoa tá num primeiro plano e o assassino tá num segundo plano, bem próximo do primeiro plano. Isso. E você fica tipo, meu Deus do céu, vira pro lado, vê alguma coisa. e Quando a eles pessoa não vão vira, ver, não sumiu. vê nada. E elas Então, não vão ver justamente porque esse que eu citei, que ela tá falando também, as vítimas são deficientes auditivas. Então elas não conseguem. Então, tipo assim, não é que... Não escuta o barulho, né? Elas não escutam, então não tem como. Ele tá aqui e ela não sabe, porque ela não escutou o barulho dele ali. sim, Então, é ele muito pode derrubar a casa. É que tem não, alguns né? terrores que brincam com a nossa inteligência, né? Sim. Porque tem uns que você fala assim, não... Aí você tá zoando com a Mas minha esse eu cara. acho mais legal, assim, porque você fala assim, meu, olha esse furo de roteiro. Eu penso muito nessa Todos questão. vão correr e vão... Vai pra frente, assim. É que nem eu gosto muito de filmes de terror, por exemplo, sei lá, O Pneu Assassino. Gente, eu sou viciada nessas coisas. Gente, Sabe esses slack bem Sabe antigão? que eu lembrei de Premonições? Tem um que o pessoal morre na corrida. Não, na montanha-russa. Na montanha-russa. Só que o que acontece? Por que eles morrem? é Porque cai a ridículo. câmera e a câmera prende. Sim. Só que beleza. Tá bom, até aí tá ok. Mas as meninas que derrubam a câmera saíram do brinquedo. Quem que derrubou o raio da câmera? Ah, então, mas é furo de Entendeu? roteiro. Sim. Mas é isso que eu acho legal. Tipo, assistir por assistir. Eu Tipo, sei, gente sabe que assim- Gente, se elas saíram... Como foram que lá, porque, aconteceu? né, lembra que o cara Sim, vai sim. tirar foto delas, aí ela fica brava. Bate, e né? bate a câmera e sai, foi um dos não sei poucos o que quê. eu assisti, o Premonição, porque eu vi, tipo, minha irmã assistindo, e aí eu falei, gente, é ridículo, não é possível isso acontecer. E aí eu assisti, tipo, já sabendo que era uma coisa bem ridícula. Mas o que me fez ter Elas morrem menos morrem queimadas lá dentro. não, cruzamento foi artificial. fazer o curso de roteiro, porque eu entendi a estrutura, entendi o que vem antes. Que é a receita, tipo, né? tipo assim, se focar muito numa coisa, você sabe que vai acontecer alguma coisa com essa coisa, se ficar muito em silêncio, vai vir um susto, vai isso, vai aquilo. Então, tipo assim, eu não fico mais com tanto medo. Se alguém tiver assistindo eu sentar do lado, eu assisto. Agora, eu Sozinha? sentar e assistir, eu não faço. Apesar que minha filha adora terror. Assim, ela ama Halloween. Ela, ai, mamãe, vamos fazer um Halloween. Eu falei, minha filha, tanta comemoração brasileira, um folclore. Né? Vamos fazer a noite do Saci. Cara, Pegar umas mula sem peças. cabeça, sei lá, Tá alguma ótimo, coisa. Tá ótimo. Não, quer fazer Halloween. Mas só pra gente seguir pro final, assim, eu acho bacana que a gente fez umas indicações também de lugares pra ir, Noite do Horror. Ai, Gente, odeio. era um surto Odeio. coletivo nas escolas, assim. Eu tenho uma história muito legal pra contar disso. Conta aí pra gente. A primeira vez que eu tava na quinta série, na época era quinta série, agora é sexto ano. Sexto ano. Aí eu nunca tinha, nas escolas que eu tinha estudado, não tinha passeio ainda, porque a gente era muito pequeno, né, pro Play Center. E aí foi a primeira vez que eu ouvi passeio do Play Center. E aí os monstros entraram na sala. E a hora que eu vi aquilo, eu fiquei tão desesperada que eu fiquei cega e eu só queria sair correndo. E aí eu saí correndo pela sala, por causa dos monstros. Eu fiquei tipo, muito desesperada. Foi horrível, assim, foi horrível. Traumatizante. Ficou a Eu escola sempre inteira acho- rindo de mim. Sempre achei essa ideia um caos. Mas Caos. era direto, eu não sei. Mas eu se fiquei hoje em com muito dia. medo. É, porque uma coisa é se você quis ir. Exato. Entendeu? Eu acho isso horrível. Mas e ainda eu, mais que eu acho que a gente particularmente. ainda que a gente não é tratado mais como crianças, mas se você parar pra pensar, a gente tinha o quê? 10, 11 anos. Sim. Então, Mas a gente você ainda sabe que eu era amava pequeno. quando eles passavam nas salas abrindo as portas, arrebentando É, tudo. então, eu achava E o pior de engraçado, tudo mas é que a realmente minha é sala difícil. foi a primeira sala. Então, tipo assim, a gente não Meu, ouviu que barulho outras de portas se abrindo. Porque no outro ano a gente já ficou ligeiro, porque a minha sala era a última. Já deu a escutar. Então a gente já escutou o povo gritando, né? Então eu já fiquei, vai vir. Só que não, dessa vez foi a primeira sala. A primeira foi, tipo, tudo o primeiro, assim. Eu fiquei desesperada. Eu virei chacota na escola o ano inteiro. Por causa da noite do Tadinha. terror. Foi. A minha, Eu odeio. A minha experiência com a Noite do Terror foi assim, a primeira vez que eu fui no Play Center, aí eu era criança também, devia ter uns 8, 9 anos. Então, a minha primeira experiência no Play Center, eu tinha, não sei, uns 9 anos, não lembro exatamente a data, mas aí a gente foi no Castelo do Horror, aí eu estava com a
a filha da minha ex-madrasta e o namorado dela. E aí a gente não curtiu o rolê, porque, tipo assim, eu passei o tempo inteiro com a cabeça nas costas Coitado dele do e menino. segurando o braço dele. Aí cada susto eu metia a unha. Quando a gente saiu, o braço dele Direto era- pro hospital. Foi um horror Tem mesmo. que Quando a gente saiu, tava todo arranhado o braço dele. E eu já tinha a unha meio grandinha desde criança. Então, gente, coitado do menino. Foi essa a minha experiência. Não vi nada, literalmente não vi nada. Fiquei o tempo todo com a testa nas costas dele e a cada susto era um. E vida que arranhado. segue, ele se vira e depois vai É, fazer a curativo. primeira e única vez que eu fui no Play Center, na hora do horror, foi com a influência de terror da minha vida. Não basta ter duas irmãs, tem que ter a melhor amiga também que fazer o gosta, quê, né? Mas é porque não tinha passeio pro Play Center na escola que a gente estudava. E foi o único passeio em 3 anos dentro da escola. E eu falei, não dá pra perder a oportunidade também, né? Sejamos Mano, sinceros. só se vive uma vez, né? Exato, aí eu fui, mas aí a gente passava, que eu via algumas coisas assim, eu fiquei agarrada. Depois das 6 horas, virei o quê? Fofolete, né? No braço Passou também. e Meu, acabou. total, porque, A única eu coisa morria de assim medo. do Play Center que eu me arrependo de não ter feito foi feito aquelas tatuagens. Que eu lembrei agora. Ai, sim! Nossa! eu me bem arrependo lembrado. super, acabei de lembrar. Eu fiz uma vez só. Paguei Nossa. caro, porque não era barato, era caro. Mas E eu eles, Eu não fiz, né? e Nunca eles fiz. faziam como se fosse, sei lá, tipo um corte no seu braço ou no seu E rosto. ficava super real, né? Ficava. Me arrependi horrores. Acabei de lembrar disso, gente. Mas Porque era é uma muito coisa E que eu era me uma arrependi. atração, né? Era. Ah, porque eu me arrependi do Play Center era não ter ido naquele Sky Coaster, né? Que se despenca. Ah, Que sim. era a atração paga dentro do Play Tem- Center. Ah, que era que fazia, era muito Sim. bom. Eu fui no Sky Minha Coaster. irmã foi já. Eu Ela fui. foi. Toda vez que ela ia nesses negócios. Mas eu não. Eu fui com inclusive quando eu fui com a Marina que pagou o meu, ó. Ah, Ó, lembrei, ó. beijo, beijo, Marina. É. Saudade da Marina. Mas assim, no Play Center eu acho legal que ele fica todo decorado de terror. Sim, é E verdade. aí entra é a questão que você não sabe se o monstro vai Da onde sair ele vai do sair? bueiro, Quando atrás do vai sair? brinquedo, do seu lado, você não sabe. Agora no Hop Harry não, é fechado. um espaço, né? Tipo, Sim. aquele espaço demarcado é de terror. Você falou isso, eu lembro uma vez que eu tinha saído daquele que era de água na Noite do Terror. Splash. É, só que era um barco grandão. Aham. Aí eu Tinha fiquei. dois, É, tinha tinha o o Splash Splash e que tinha o era. outro. Que o Splash era a canoinha. É, Isso. canoinha. E o outro era um grandão mesmo, Ah, que eu não gostava lembro o do nome. grandão, Então. que tinha uma ponte Exato. que usava pra você Exato. beber água, não. Beber- Você toma banho, né? Gente, fiquei, meu pai foi me buscar, eu Tá tô molhada, né? encharcada. Então, Como é que era o nome disso? eu não lembro. Só que o que Pra aconteceu? mim era Splash. Não, o mas Splash ele- era do Era o barquinho barquinho. mesmo. Eu lembro Não, desse- eu gostava, era esse o grandão. mesmo. Desse grandão. Tac, 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 depois... É. Eu lembro quando já volto pra você, mas deixa eu só recordar aqui, que quando ele lançou no Play Center, quem fazia a propaganda dele era o Luciano Huck. Meu Deus do céu. Ô, No gente. brinquedo. Eu Triste, lembro né? muito. Pelo amor de Deus, a gente tem que achar isso. A gente vai achar. É, mas falando disso, foi uma vez, eu fui com uma menina, ela chamava Bruna, e aí a gente ficou na ponte, sem querer, a gente viu, a gente esqueceu que o negócio jogava água e a gente ficou na Eu ponte. fiquei na ponte várias vezes. Isso por de querer noite mesmo. já. Não, eu fiquei sem querer, era de noite, amiga. E era aí, Noite do Terror. Noite do Terror. E Minha a gente calça era da foi. Polly Pocket, gente. Meu eu Deus. não lembro disso. E aí a gente foi pra se secar no banheiro. Mano, dois monstros entraram no banheiro. E as meninas começaram a se esconder na cabine. Que terror. Então, assim, eles não tinham medo nenhum. Eles Critério. entravam Não e tinha não critério tinha. total. Eles entravam aonde for que você tivesse, Senso. eles entravam. E você falou esse negócio de experiência, tal, qual foi a sua assim, traumatizante ou não. Mas a que eu mais gostei de ir foi a do André Bianco. Sim. Pra quem não sabe, o André Bianco era um escritor brasileiro, ele é um escritor brasileiro, e ele tem uma série de livros de vampiro, então era a temática do André Bianco, dos vampiros. Então tinha o Castelo da Bruxa, tinha um pedaço da cidade abandonada, e aquilo pra mim foi super maravilhoso. Inclusive eu tirei várias fotos com vários dos personagens, porque eu sabia que eles eram dos livros. Então eu tirei foto com o primeiro vampiro, eu tirei foto com não sei quem do Bento, eu chamava uma pessoa pelo nome. Falei, e aí, Matheus, e aí, beleza? Não sei o que, os caras, você leu, tirava foto. Então foi uma das Nem os melhores. caras que eram os Sabia. personagens sabiam quem era ele. Pois é. E aí eu tirei várias fotos, porque foi uma das melhores experiências, porque eu tinha lido os livros e tal. Quando eu cheguei, eu fiquei, assim, maravilhada. Foi legal. incrível, incrível, Mas incrível. eu não simpatizo. Não Saudades gosto. do Play Center, adorava o Play Saudades Center. Play Center. Eu lembro que antes de fechar, fugindo totalmente do Do terror, um pouquinho antes de fechar tinha a Intercollege, que chamava. Que era uma festa, tipo uma balada no Play Center. Que era E aí só das eu escolas, fui. né? É, não, era uma balada mesmo, pô. É, porque tinha das escolas Teve na também. época, tinha quando tinha passeio de escola, mas você podia comprar o ingresso também. Entendi.
E eu fui, gente, era sensacional. Ai, muito Saudades. bom. Saudades. Vamos fazer um especial de parques Queria. de diversão. Vamos, tá aí o tema. Vamos fazer. Então, vamos anotar. Vou ter que ir no Hop Harry antes, né, gente? Porque É. vou ficar defasado. Mas Aí a gente assunto volta só- pro Play Center. eu acho muito triste ter acabado o Play Center, né? O Parque da Mônica, vixe, Parque da vários. Mônica tá aí. Mas era muito maior, né? Mas Era muito maior, agora ele é Mas um ainda pouco tem menor. o escorregador de rolinhos. Ah, tem. Ah, isso é Então legal. pronto, isso daí já... Era o Era ápice. o auge. Nossa, gente, que era maravilhoso. Ai, Mas vamos guardar pro próximo episódio. tema. Todos nós descendo no escorregador de rolinhos. De rolinho. Eu acho que temos, então. Temos terror. Muito terror, muito horror, muito Eu psicológico queria falar que eu aí. fui obrigada a participar desse episódio. Amarrado. Mas tô amarrada aqui. E a gente deixou as indicações. Comenta pra gente aí se você assiste filme de terror, série de terror, anime de terror, porque eu sei que tem vários. Se você gosta de jogar jogos de horror também, seja ele psicológico ou só, sei lá, um slack hash aí. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, deixe sugestões. Claro, sempre deixe sugestões. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, Apple Music, Amazon Music, nos assista também pelo YouTube. A gente tem TikTok, então vai lá no TikTok procurar a gente. A Lilia A tá gente fazendo não tá dancinha. dando. Não, a Lilia tá fazendo. Tá fazendo? Não, Então tô Lilia tá desatualizada. Tô desatualizada do conteúdo. Dá uma olhada lá. Então segue a gente, ouve a gente, assiste a gente tá por aí, tá bom? Tá bom? Se hidratem e nos vemos no próximo podcast Beijo, aí, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.